E para fazer a configuração do CFOP, eu vou clicar aqui na caixa CFOP e o sistema vai abrir para mim a lista com todos os NCMs que eu tenho configurado dentro do sistema. Basta eu clicar 2 vezes em cima do NCM e o sistema abrirá para mim a lista com todos os estados da federação. Vamos iniciar aqui pelo estado de origem, que no meu exemplo é o estado de São Paulo. Abaixo do nome do estado tem um link que eu posso clicar e o sistema vai abrir essa próxima tela para fazermos o preenchimento das informações. Essa tela é dividida em duas etapas: operações de venda ou revenda e operações de venda ou revenda para consumo final. Eu vou selecionar aqui informações complementares para nota fiscal. Basta eu clicar no link logo abaixo, preencher essas informações e clicar em confirmar. Depois eu vou selecionar qual é o CFOP de venda ou revenda. Basta eu clicar aqui na lupinha e selecionar o CFOP que eu tenho aqui. E também vou selecionar qual é o CFOP no caso de houver substituição tributária. Basta também só clicar aqui na lupinha e selecionar qual CFOP eu vou utilizar. Nas operações de venda ou revenda para consumo final é a mesma coisa. Eu posso clicar aqui nesse link para incluir informações complementares e confirmar. Posso colocar o CFOP para contribuintes do ICMS, basta clicar na lupinha e selecionar o CFOP. E também para não contribuintes do ICMS, eu clico na lupinha e seleciono qual é o CFOP. No caso da minha mercadoria ser de origem estrangeira, eu vou clicar aqui nesse link e o sistema vai abrir novamente aquela telinha de configuração, onde eu vou colocar as informações complementares, CFOP de venda ou revenda, CFOP quando houver substituição tributária, e no caso de operação de venda ou revenda para consumo final, também informações complementares, CFOP para contribuintes e não contribuintes do ICMS. Perceba que o sistema dá uma dica para a gente aqui, ó. Mercadorias de origem estrangeira são as mercadorias com origens 1, 2, 3 ou 8. Lembra que lá no cadastro do produto a gente selecionou qual é a origem da mercadoria? Então o sistema vai olhar lá aquela origem e se aquela origem for 1, 2, 3 ou 8, ele vai aplicar as configurações que a gente fez aqui. Caso não, ele vai aplicar as configurações que a gente fez nessa tela aqui. Basta eu confirmar e pronto. O sistema vai demonstrar para a gente aqui a configuração que a gente acabou de fazer. E aí eu passo então para o próximo estado, que é a primeira operação interestadual. Clicando aqui, eu vou selecionar qual é o CFOP que eu vou utilizar na operação interestadual, tanto para venda ou revenda, como também quando houver substituição tributária. É só clicar na lupinha e selecionar qual é o CFOP. Eu vou colocar as informações complementares, se necessário, e no caso de operações de venda ou revenda para consumo final, eu vou selecionar as informações complementares para contribuintes e não contribuintes do ICMS. Caso também seja uma mercadoria de origem estrangeira, basta eu clicar aqui nesse link e fazer o mesmo preenchimento. E o sistema novamente vai dar aquela diquinha para a gente, tá? Quando eu preencho o primeiro estado após o estado de origem, o sistema ele vai liberar aqui essas duas opções para mim. Quando eu clico nessa primeira opção, eu posso copiar essas informações para todos os estados da federação. E nesse segundo ponto, eu vou copiar essas informações somente para aqueles estados que ainda não foram configurados. Vou selecionar a opção que eu quero e clicar em confirmar. E aí o sistema fez a configuração. Vou fazer isso para todos os estados que eu necessito e pronto. Terminei a configuração do CFOP para este NCM. Passo para os próximos NCMs. Caso seja necessário fazer a exceção para um produto, eu vou clicar aqui nesse link, configurar exceção para um produto. Vou selecionar o produto que vai receber esta exceção e o sistema vai abrir novamente a telinha com todos os estados da federação, onde eu vou clicar no estado e fazer novamente aquela mesma configuração. Após fazer essa configuração, o sistema, toda vez que eu vender esse produto, ele vai utilizar a exceção. E para fazer a configuração do ICMS interestadual de FAO, eu vou clicar aqui nessa caixinha. O sistema vai abrir a lista com todos os NCMs configurados dentro do sistema. Eu vou clicar 2 vezes no NCM que eu vou configurar.
e o sistema vai abrir para mim a lista com todos os estados da federação. Perceba que o estado de São Paulo e exterior aqui está como não se aplica, pois como se trata de uma operação interestadual e no meu exemplo o estado de São Paulo é meu estado de origem e o exterior não se aplica porque não é uma operação interestadual. Todos os outros demais estados você pode configurar. Para configurar esses estados, basta clicar no link logo abaixo do estado e o sistema vai abrir essa tela onde você vai colocar as informações. Você pode incluir informações complementares clicando no link logo abaixo, colocando as informações e confirmando. Vai preencher o percentual de fundo de combate à pobreza. Vai preencher o percentual da alíquota interna do estado de destino. Vai preencher o percentual da alíquota interestadual entre os estados. E vai preencher o percentual da alíquota de mercadoria estrangeira. A partir do momento que você coloca as informações do primeiro estado, o sistema abre essas duas opções para você. Clicando nesse primeiro link, você pode copiar essas informações para todos os estados da federação. E clicando neste segundo link, você pode copiar essas informações somente para aqueles estados que ainda não foram configurados. Aqui vale uma atenção, pois a alíquota interna de cada estado, a alíquota interestadual, ela pode variar de acordo com o estado. Então verifique direitinho se você vai realmente utilizar ou não esses campos de copiar as informações, tá legal? Coloquei, preenchi o que eu preciso, eu clico em confirmar e aí vou preencher todos os estados que eu necessito preencher. Feito isso, eu vou passar para o próximo NCM e fazer a mesma configuração. Caso eu necessite criar uma exceção para um produto, basta eu clicar aqui nesse link. O sistema vai abrir a lista dos produtos, eu vou selecionar qual o produto que eu vou criar a exceção e o sistema vai criar novamente a lista com todos os estados da federação. Basta eu clicar no link do estado e preencher com as informações da mesma forma que eu mostrei agora há pouco, tá? Fiz isso, o sistema, toda vez que eu vender esse produto, ele vai aplicar a exceção. Caso não, ele vai aplicar a regra geral do NCM. Fiz todo o cadastro de todos os NCMs e exceções, eu finalizo a configuração do ICMS interestadual de FAO. E para fazer a configuração do ICMS, basta eu clicar aqui nessa caixinha ICMS, o sistema vai abrir para mim a lista dos NCMs configurados dentro do sistema, eu vou clicar duas vezes dentro do NCM que eu desejo configurar, e o sistema vai abrir para mim a lista com todos os estados da federação. Basta eu clicar no link logo abaixo do estado, e aí eu tenho algumas opções de preenchimento aqui. Primeiro, eu vou preencher as informações relacionadas às operações de venda ou revenda, onde eu posso colocar informações complementares, basta eu clicar no link, preencher as informações e confirmar. Vou selecionar a situação tributária do ICMS, SST, basta eu selecionar aqui nessa caixinha. Vou colocar qual é a modalidade da base de cálculo do ICMS, basta eu selecionar aqui na caixinha. E vou colocar qual o percentual da alíquota do ICMS. Vou também fazer essas mesmas informações no caso de operações para consumo final e contribuintes do ICMS, colocando as informações complementares, selecionando a situação tributária do ICMS, a modalidade da base de cálculo do ICMS, colocando o percentual de alíquota do ICMS. E também as operações para consumo final e não contribuintes do ICMS. A mesma coisa, colocando informações complementares, a situação tributária do ICMS, modalidade da base de cálculo e o percentual de alíquota do ICMS. No caso de ter mercadorias de origem estrangeira, eu vou clicar aqui nesse link e vou fazer a configuração da mesma forma. Para operações de venda ou revenda, operações para consumo final e contribuintes, operações para consumo final e não contribuintes do ICMS. Vou colocar as informações complementares, preencher qual a situação tributária do ICMS, colocar a modalidade da base de cálculo do ICMS e o percentual de alíquota do ICMS. Fiz essa configuração, eu salvo. E também, caso eu tenha operações com clientes que sejam do Simples Nacional, basta eu clicar aqui nesse link e o sistema vai abrir esse campo, onde eu vou preencher as informações para operações de venda ou revenda ou operações de venda ou revenda para consumo final.
Vou colocar informações complementares, caso necessite, preencher a situação tributária do ICMS, preencher a modalidade da base de cálculo do ICMS, o percentual de alíquota do ICMS e o percentual de alíquota do ICMS no caso de mercadorias de origem estrangeira. Fiz esse preenchimento nas duas colunas, eu clico em salvar e pronto. Como que o sistema vai entender toda essa cadeia? A partir do momento que eu efetuar uma venda dentro do sistema, a primeira coisa que o sistema vai olhar é o cadastro do cliente e verificar se esse cliente é um cliente do Simples Nacional ou não. Se ele for do Simples Nacional, ele vai aplicar as configurações que eu cadastrei aqui nesse link. Caso ele não seja do Simples Nacional, a segunda coisa que o sistema vai fazer é olhar a mercadoria e verificar qual é a origem dessa mercadoria. Se ele ver que a origem da mercadoria é uma origem estrangeira, ele vai aplicar as configurações que eu coloquei aqui nesse link. Se ele não for nem do Simples Nacional e a mercadoria não for de origem estrangeira, ele vai aplicar as configurações dessa primeira tela. Quando eu terminei todas essas configurações, basta eu clicar aqui em confirmar e fazer as mesmas configurações agora para os próximos estados, onde eu vou clicar aqui na seleção e vou selecionar as opções. Perceba que a partir do momento que eu coloco a configuração para o primeiro estado, ele vai abrir para mim aqui as opções para copiar as informações para todos os estados, basta eu clicar nesse primeiro link, ou copiar apenas para os estados que ainda não forem configurados, basta eu clicar aqui nesse segundo link. Selecionei essas opções, eu vou clicar em confirmar e o sistema vai copiar todas as informações que eu coloquei nessa primeira tela, aqui nesse link de mercadorias de origem estrangeira e também para operações com clientes do Simples Nacional. Ele copia todas essas informações em todos os estados que eu desejo. Fiz todo esse preenchimento, eu vou aplicar agora para o próximo NCM as mesmas configurações. Caso seja necessário criar uma exceção específica para um produto, eu vou clicar aqui em configurar exceção para um produto. Vou selecionar qual é o produto que vai receber a exceção. O sistema vai abrir novamente a lista com todos os estados. Eu seleciono qual é o estado e vou fazer o preenchimento da mesma forma que eu acabei de mostrar para vocês. Fiz todo o preenchimento, eu confirmo. Toda vez que eu efetivar uma venda com este produto, ele vai considerar a configuração da exceção. Caso ele não tenha uma exceção, ele vai considerar a configuração geral do NCM, tá? Fiz toda essa configuração para todos os NCMs, eu finalizo a configuração do ICMS. E para fazer a configuração do ICMS de substituição tributária, basta clicar aqui nessa caixinha ICMS-ST Substituição Tributária. O sistema vai abrir a lista com todos os NCMs configurados dentro do sistema. Eu vou clicar duas vezes no NCM que eu vou configurar e o sistema vai abrir a tela com todos os estados da federação. Eu vou clicar no link logo abaixo do estado, o sistema abrir a tela para eu fazer a configuração. Eu vou colocar informações complementares para a nota fiscal, basta eu clicar no link logo abaixo, colocar as informações e confirmar. Vou selecionar qual é a modalidade da base de cálculo do ICMS-ST, basta eu clicar aqui na caixinha e selecionar. Vou preencher o percentual da margem de valor adicionado, vou preencher o percentual da redução da base de cálculo, vou preencher o percentual da alíquota do ICMS-ST, vou preencher o percentual da alíquota do ICMS de operação própria e também vou preencher o percentual de alíquota do ICMS de operação própria no caso de mercadorias de origem estrangeira. Eu posso clicar aqui nesse link para zerar o MVA nas operações para consumo final, basta eu selecioná-lo. Caso eu esteja fazendo uma operação para clientes que são do Simples Nacional, basta eu clicar aqui nesse link e o sistema vai abrir a mesma tela de configuração, onde eu vou colocar aqui as informações complementares, a modalidade da base de cálculo do ICMS-ST e preencher todos os percentuais pertinentes à operação. E também eu posso clicar aqui nesse link para zerar o MVA nas operações para consumo final. Fiz isso, eu vou salvar e pronto. A configuração do ICMS-ST para este estado está feita. Eu vou passar agora para os demais estados.
Vou fazer a mesma informação. Coloco aqui as informações complementares, vou colocar a modalidade da base de cálculo do ICMS-ST e preencher os percentuais pertinentes à operação. Também posso selecionar para zerar o MVA nas operações para consumo final e preencher para operações com clientes do Simples Nacional as mesmas informações. A partir do momento que eu estou configurando o primeiro estado após o estado de origem, o sistema vai abrir novamente esses dois campinhos para mim, onde clicando neste primeiro campo eu vou copiar essas informações para todos os estados da federação e clicando neste segundo campo eu vou copiar essas informações somente para aqueles estados que ainda não foram configurados. E aí vale novamente aquela atenção, pois a alíquota do MVA, a alíquota interna e a alíquota de operação própria pode ser diferente dependendo do estado. Então basta verificar aí se é viável a utilização dessas duas informações, tá? Caso você utilize, é só selecionar e clicar em confirmar e o sistema vai carregar as informações para todos os estados da federação. Após eu fazer o preenchimento de todos os estados, eu vou voltar e fazer o preenchimento para os próximos NCMs. Caso eu necessite fazer a configuração de exceção para um produto, eu vou clicar aqui nesse link configurar a exceção para um produto, vou selecionar qual é o produto que vai receber esta exceção e o sistema vai abrir novamente a lista com todos os estados da federação, onde eu vou clicar no link abaixo do estado e vou fazer o preenchimento da mesma forma que eu acabei de mostrar para vocês. Após fazer o preenchimento de todos os estados, pronto. Toda vez que eu efetivar uma venda com este produto, ele vai considerar a configuração que eu criei de exceção. Caso não seja, ele vai considerar a configuração base feita no NCM. Após fazer a configuração de todos os NCMs, eu finalizo a configuração do ICMS substituição tributária.